Bom, na presença aqui do Edson do Simpa, eu quero prestar minha solidariedade a essa paralisação, a essa greve dos sindicatos municipários. Eu, como servidor público de carreira, me solidarizo, concordo com as demandas e eu quero dizer que também me formei em Direito, mas antes me formei em História, então sou professor de História e na época que eu estava me formando, ali no início dos anos 2000, eu me lembro que o concurso para professor do município de Porto Alegre era o concurso mais concorrido do estado, muitas vezes mais concorrido, inclusive, que o das universidades, pelo tipo de carreira que nós tínhamos na educação de Porto Alegre e pelo tipo de estrutura de ensino. Enquanto as universidades públicas eram totalmente sucateadas, as escolas municipais eram exemplo de estrutura, né? Os prédios bonitos, de tijolinho à vista. Eu, quando me formei em História na URGS, o nosso sonho de todo mundo que se formava nas licenciaturas para dar aula era dar aula no município de Porto Alegre. E hoje, infelizmente, Porto Alegre tem a penúltima colocação na qualidade de ensino de todas as capitais do Brasil. Imagina, nós saímos de um exemplo para o Brasil inteiro de estrutura, de salário, de plano de carreira, de estrutura de ensino para a penúltima colocação, sendo que 6 milhões de reais foram desviados, roubados, justamente que deveriam ser investidos nessa área, justamente por causa da privatização, da parcerização que eles insistem tanto. Quer dizer, é tão boa a privatização que né, vamos roubar também, não tem problema nenhum. Então a educação vai lá para baixo e aí eu compreendo por que os professores e professoras hoje são as categorias mais mobilizadas, porque ali fica muito evidente e desmotivador. Então, quer dizer, de um sonho de todo mundo que se formava para o pesadelo hoje do desvio de recursos da privatização. Nós temos a questão da saúde também, que Porto Alegre está nos piores locais, né? No ranking está uma das piores cidades, piores das capitais, em relação aos índices de atendimento da saúde também terceirizado. Esses dias teve um quebra-quebra no postão da Bom Jesus, porque não tinha atendimento, faleceu um paciente, quebra-quebra lá dentro. Coisas que nós não víamos há um tempo atrás. O nosso hospital de pronto-socorro, que era considerado o melhor hospital de pronto-socorro do Brasil, sucateado, dá uma chuva, infiltra, cai teto. Quer dizer, qual é o mérito da Prefeitura de Porto Alegre? Porque essa administração ela não está aí agora, vai fazer 5 anos, né, depois da reeleição. Ela está desde do prefeito Fogaça. Ou seja, ela já está batendo 20 anos, esse mesmo grupo. Que é só tu ver a Câmara de Vereadores, a base governista é a mesma. E quer dizer, nós só temos perdido colocações e prejudicado os servidores públicos e o serviço público. A população tem que entender que servidores mal remunerados, em menor quantidade, estruturas que estão depredadas, elas prejudicam a população que mais precisa desse atendimento, que precisa do atendimento público. E aí eles começam com o processo de privatização do DEMAI. Ah, mas não estamos entregando, é por 30 anos. Bom, daqui a 30 anos talvez metade de nós não estejamos mais aqui. E aí tu vê o que tem acontecido em todas as cidades. Hoje mesmo teremos aqui uma audiência pública nessa casa em relação à EGEA e à Corsã, que é a mesma coisa, só que a DEMAI é municipal, que é o péssimo serviço que a empresa tem prestado no saneamento básico depois da privatização nos municípios e que estão fazendo os contratos com a EGEA. Altas taxas, péssimo serviço, queda da qualidade, isso no Brasil inteiro, Sabesp, pode pegar onde quiser, e querem fazer isso em Porto Alegre. Aí precarizam o serviço, as pessoas têm um péssimo serviço do DEMAI, por exemplo, por quê? Tem pouco servidor, estrutura sucateada, sem manutenção. Bom, nós vimos isso na enchente. Né? Se destruiu um setor, se colocou para dentro do DEMAI de qualquer jeito, né? Que era o dos esgotos pluviais, simplesmente se colocou dentro do DEMAI, não se investiu, o DEMAI foi lá e alertou, olha, vai ter enchente, tem que fazer a reforma nas casas de bomba, tem que fazer a reforma nas nossas comportas, nos nossos diques. Não aconteceu, veio a enchente, destruiu absolutamente tudo, e aí a culpa é do DEMAI. Aí a população vai dizer, não, mas isso é culpa do DEMAI, tem que privatizar mesmo, não conseguiu dar solução. Quer dizer, não conseguiu dar solução por quê? Tende a ser privatizado. Então eles sucateiam para depois vender mais barato e para justificar a privatização. Então quer dizer, eles vendem o problema e depois eles vendem uma solução. E essa solução é sempre entregar para a iniciativa privada por preços módicos. Geralmente o Estado ainda vai lá e investe ainda antes, como a gente vê nas estradas, né? Agora, o FUNRIGS aí está sendo utilizado para fazer a reforma nas estradas destruídas pelas enchentes, e aí eles depois dão para a iniciativa privada cobrar pedágio. Quer dizer, o Estado paga o dinheiro público, e depois o privado lucra com as obras. E nós vemos, então, a questão do meio ambiente, que é uma pauta central, secretaria destruída. Ismamus virou uma secretaria de obras, virou um braço da Melnick, um braço das construtoras, aceita absolutamente tudo, é o que nós estamos vendo no Zafari ali, na Protásio Alves, no Itu Sabará ali, simplesmente destruindo a nossa mata, né, a Mata Atlântica.
quer dizer que era uma reserva que nós tínhamos lá, num processo que nós estamos vivendo de aquecimento global, de necessidade, né, de termos aí, não caminharmos para impermeabilização, eles estão impermeabilizando, quer dizer, tudo que foi visto aqui no período da enchente, que foi a pior enchente da história, a pior tragédia da história do Brasil, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, mas especificamente em Porto Alegre, e a prefeitura segue fazendo a mesma prática de negacionismo climático, deixar o capital, digamos assim, fazer o que bem entender. Nós não somos contra aqui construções ou expansão econômica, mas, quer dizer, tu tem que ter um serviço público que faça realmente uma fiscalização e que traga, de fato, resultados para a população de Porto Alegre, porque depois as coisas acontecem e diz, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, a prefeitura tem responsabilidade. Se hoje nós temos enchente, é responsabilidade da prefeitura, que não investiu e que sucateou demais. Se nós temos uma educação de péssima qualidade, é culpa da prefeitura, do prefeito Sebastião Melo, que simplesmente sucateou a educação pública, retirou os direitos dos professores, sucateou a estrutura toda de ensino, entregou para a iniciativa privada a roubar 6 milhões de reais, no mínimo. Então, tudo isso faz parte desse pacote e por isso que é tão importante essa mobilização dos servidores públicos municipais de Porto Alegre, que representam o estado inteiro, porque é a capital, né, do Rio Grande do Sul, e também essa realidade ela se expande para todos os municípios. Então, parabéns pela mobilização e contem sempre com essa comissão e com a Assembleia Legislativa nessa luta. Agradeço a oportunidade, então, e é importante que todos que ouvem, os deputados, enfim, que essa é uma luta não só corporativa no sentido de reposição salarial, é uma luta em defesa do serviço público Exatamente. E da cidadania, em todas as áreas. E é muito importante que isso seja repercutido e seja debatido, porque não podemos ter uma sociedade que fique só refém de contratos, por exemplo. Não é mercado quando só se tem uma tomada, não há escolha de tomada, que é o caso da Equatorial. Não é entende mercado quando se tem só uma torneira, que é o caso da AGE, casualmente a maior interessada demais. Ou seja, a sociedade não pode ficar refém de monopólios privados. Isso não é mercado, é outra coisa já. Agradecemos a oportunidade e esperamos que a Assembleia também se manifeste fortemente em defesa do serviço público que existe para atender a todos, e não somente para poucos, como é a questão do mercado. Obrigado.